Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. A gente parou na construção da tabela, alunos. Eu vou voltar um pouquinho, para vocês não precisarem ver vários vídeos, tá? Vou passar um pouquinho mais rápido na criação do banco e das primeiras tabelas, porque a gente já tinha feito. E vou parar na questão que eu parei também, tá? E se chegaram a não pegar aí a correção. Então, create database if not exists, academia. Esse if not exists não é obrigatório, né? A gente tem que colocar create database academia, que vai estar criando o banco de dados academia, como foi pedido. E depois disso, a gente tem que usar o banco de dados academia. A gente só consegue criar as tabelas, né, dentro de um banco de dados. Então, a gente tem que criar ou usar já um banco que já exista. Bem, o terceiro aqui é para a gente criar uma tabela chamada professores, não tem chave estrangeira, tá? O código eu tinha esquecido de colocar, ele é chave primária, então o código é int, autoincremente, primary key, nome prof, varchar not null, turno é um enum, ou seja, vai ser tipo um combo box, onde a pessoa pode escolher apenas uma dessas três opções. Not null, ou seja, na hora de inserção eu tenho que inserir uma das opções, tá? E depois a gente pede, aqui. Depois eu peço para inserir 10 professores. Eu insert into, nome, prof, turno. Tá vendo que o código eu não coloquei. Por que eu não coloquei? Porque ele é autoincremente. Então, o autoincremente ele gira esse valor sozinho. Vou estar fazendo aqui. Vou dar o select para vocês verem. From professores. Vai aparecer os 10 professores. Aqui. Os 10 aí. Ok, vou tirar aqui porque não foi pedido na questão, para vocês depois não se confundirem. Criar uma tabela chamada atividades físicas, com os seguintes dados: código, o código vai ser int, autoincrementável, chave primária também, tinha esquecido de colocar no enunciado essa questão, que tem que ser chave primária, porque depois para ela ir para alunos, ela tem que ser chave primária de algum lugar. Nome da atividade, varchar not null, duração, int not null. Depois aqui a gente está inserindo as atividades, não vão inserir código, só nome das atividades de duração, mas o código ele é gerado automaticamente. A gente dá um select, asterisco from atividades físicas. Vocês vão ver que ele vai ter colocado código lá enumerado de 1 a 10. Quando a gente não especifica esse autoincremento, ele começa de 1. Tá? Também vou tirar, porque não foi pedido no enunciado. E aqui em alunos a gente tem algumas situações um pouquinho mais assim que a gente tem que ir devagar, né? O COD, ele é a chave primária, código do aluno. Ele depois vai lá para pagamentos como chave estrangeira, então a gente precisa desse COD aqui como chave primária. Tá? E aí tem uma dúvida que o pessoal estava procurando no privado, que é a questão seguinte:
Ah, a gente. A pessoa estava criando os de atividade física, por exemplo, que é chave estrangeira e código prof, já colocava foreign key antes de criar. Então, atividade física, por exemplo, ela ser foreign key, primeiro eu tenho que criar ela aqui, ó. Crio na sequência, né? COD, o nome, peso, altura, telefone. Cheguei na atividade física, criei. Na linha de baixo, não precisava ser exatamente de baixo, poderia ser lá na última, mas eu precisaria ter criado atividade física antes. Estou criando uma constante, a constante é porque se eu me arrepender, quiser apagar isso, eu vou ter que apagar pelo nome da constante. Eu não consigo apagar aqui. Então é bacana você ter a constante caso você não tenha feito da maneira correta esse banco, não tenha pensado bem antes, né? Então vou criar aqui, ó, essa constante, que vai ser uma chave estrangeira. Digo aqui qual campo dos que já existem que são chave estrangeira. E referenciado a quem? Na tabela atividades lá de cima, campo atividades, campo código, que é minha chave primária lá. Então, esse ative física aqui vai ter o mesmo código do código aqui de atividades em atividades físicas, vai ser igual os valores, tá? Bem, quando a gente cria constante, a gente não consegue criar mais de uma chave estrangeira. Então, para isso, eu vou ter que usar o alter table. Tá? O alter table aqui, que é primeiro, como eu falei para vocês, o campo, né, tem que existir para depois a gente transformar ele em chave estrangeira. Então, aqui eu estou adicionando um campo int not null, porque ele vai vir com valores de outra tabela. Aqui eu adiciono uma constante e falo que essa constante vai ser a chave estrangeira CodeProf, que eu acabei de criar aqui, e ela vai referenciar na tabela de professores o código. Então, os valores aqui de CodeProf de aluno vai ser igual ao código lá de professores, né? Seus mesmos valores. Vamos executar aqui. Essa eu já tinha feito. Vamos estar inserindo. Isso aqui dá desde a da aula passada. Que tá dando problema aqui em inserir vários. Bruna. Esse que tá aqui. E em pagamentos aqui, ó. Bem, pagamentos. Nós vamos ter o código do aluno. O código do aluno aqui não vai ser chave primária. Por que não? Porque vai ser os pagamentos de vários meses. A chave primária ela não pode se repetir na tabela, tá? A chave estrangeira pode. A chave primária não. Então, esse código aluno que eu tenho aqui, eu vou falar que ele vai ser uma chave estrangeira. É um campo que existe, vai ser uma chave estrangeira, porque eu vou gerar vários meses aquele código. Pensa numa academia mesmo, né? O mesmo aluno ele paga a mensalidade várias vezes no ano. Então, pelo menos 12 vezes ali. Se ele fizer todos os meses do ano, vai ter 12 vezes por ano o nome dele lá, o código dele. Então, tem que estar registrando mais de uma vez. Qual mês, tá? Vou ter a data de pagamento, de vencimento e a data de pagamento. Nota o seguinte, né? Aqui eu não coloquei note no mês, poderia colocar. Seria bacana eu ter colocado. Mas beleza, né? A gente não colocou, mas a gente inseriu todos os valores.
seria bacana colocar Not Null aqui. Vou acrescentar aqui Not Null. Para dizer qual mês que eu tô pagando. Como a gente falou, como a gente pode ter vários pagamentos, eu posso pagar o atual e deixar uma atrasada. Então, é bacana eu referenciar o mês. Se a gente não, o jeito que estava, poderia estar inserindo vazio. Né? Aqui embaixo eu já fiz, não coloquei nenhum vazio, mas... Então, a data de vencimento, todos os boletos, né, dos alunos vai estar preenchido. A data de vencimento e qual mês que tem que ser pago. Agora, a data de pagamento, não. A data de pagamento só vai inserir dos alunos que já pagaram, atrasados ou pagaram adiantados, em dia, enfim. Os que ainda não pagaram, que estão com um boleto aberto, não pode ser Not Null aqui na data de pagamento, porque a pessoa pode ainda não ter pago, pode estar em aberto. Então, a data de pagamento não vamos colocar Not Null, nem aqui, nem em uma outra tabela, tá? De pagamento. Aqui a gente está referenciando esse código do aluno com a tabela de alunos, códigos estão lá em alunos. Aqui em alunos, eu tenho uma chave primária aqui, que ele chama-se código. Essa referência que ele está fazendo aqui. Tá? Aqui é a inserção dos pagamentos. Observa que tem alguns que eu estou colocando como null, ou seja, o pagamento não foi feito. E aqui a gente já começa a brincar, né? Mostra os alunos que não pagaram a mensalidade. Então, a gente vai dar um select, alunos, nome da tabela, ponto, nome do campo, nome aluno. Foram alunos pagamento, e aqui a gente faz a ligação do código do aluno com o código do aluno lá em pagamento, né? O L, né? Alunos igual código igual a pagamentos ponto código aluno, que é essa ligação aqui de pagamentos com o aluno. E lá em pagamentos, o campo data de pagamento está nulo. Então, esses que estiverem assim, eles não pagaram. Ele vai aqui retornar o nome desses alunos, só que, vê, aqui ele não coloca, por exemplo, o mês. A gente pode voltar lá e melhorar isso. Vamos colocar o mês. O mês está em pagamentos. Então, vou botar aqui pagamentos, ponto, mês. Ao executar de novo, observa que tem os meses e os pagamentos. Por exemplo, eu, né, tô com uma aberta aqui, em maio. Eu sou aqui esse 1. Ó, maio tá aberto. Mas em janeiro eu tenho um aqui, ó, mas tá com uma data de pagamento, foi pagado adiantado. Então tá certo, ó, Bianca N, maio. Lembrando o seguinte, aqui eu abreviei o sobrenome, mas em banco de dados nunca, nunca, nunca você vai abreviar. Eu abreviei aqui só para ficar mais rápido na hora de fazer, né? Tava dando erro, eu tive que atualizar, vim aqui em Help, Checkup for Updates, né? Atualizar meu MySQL, tá dando erro na hora de criar. Mas sobrenome a gente não abrevia em banco de dados, porque o N pode ser Nunes, pode ser Neto, pode ser Nascimento, Neves, trocentos sobrenomes com N. Namastê, enfim, trocentas coisas. Então a gente não pode abreviar, senão a gente aumenta a possibilidade de tá retornando um valor, né? Uma pessoa que a gente acha que é uma, mas não é, né? Então vou cobrar da Bianca
errada, por exemplo, né, da Bianca Neves e a da Bianca Nunes, enfim. Então vocês precisam ter esse cuidado. Não, a gente não abrevia. Eu abreviei aqui só por questão de ser exercício e fazer mais rápido, tá? Mas na prática não se abrevia sobrenomes. Vai todos os sobrenomes até a quantidade que der de caracteres que a pessoa colocou. Por isso que eu sempre coloco 80, porque se a pessoa tiver um sobrenome grandão como o meu, vai dar. Isso é óbvio. Então, aqui a gente retorna a questão dos pagamentos, se está vazio. Depois eu peço as em atraso, né? Na verdade, as pagas atrasadas, tá? Então, para pagar atrasado, a gente... vou tirar o distinct aqui para vocês verem. O nome do aluno, from aluno pagamentos, porque a gente vai fazer referência aqui da chave primária de alunos com a chave estrangeira lá em pagamentos. Então, eu tenho que existir esse aluno lá em pagamentos, né? E também o quê? A data de pagamento tem que ser maior que a data de vencimento. Isso aí ele está atrasado. Pagou, mas pagou atrasado. Ó, a Bruna. Beleza. Vamos ver aqui usando o join. Ó, estou usando o Range Join, dando preferência para pagamentos, né? A gente pode tirar o distinct aqui também. Vamos lá. Ó, Bruna. Com inner join, right join, inner join não, mas com right join, left join, vem esse monte de nu aqui pra gente. Tá? Então, vou deixar comentado. Mostrar os alunos que estão em dia. Então, os alunos que estão em dia são o quê? São os alunos que pagaram antes do dia e exatamente na data de pagamento. Tá aqui. O nome do aluno, from, tabela de aluno e pagamentos, onde a chave primária lá de alunos vai ser igual à chave estrangeira lá de pagamento. E a data de pagamento seja menor ou igual à data de vencimento. Ambos estão lá em pagamentos, né? Então, vamos mostrar quem pagou em dia. Essas duas pessoas pagaram exatamente no dia ou antes. E também a gente pode substituir isso por aqui, por left join, a right join aqui. Bianca, deixa eu aumentar aqui. Breno e Bruna. Deixa eu ver aqui. Bianca, Breno e Bruna. É isso aí. São as mesmas coisas, lembrando que com o join, né, ele acaba fazendo um pouquinho mais com nu, que ele coloca os nu na resposta. Mostre os alunos que fazem atividade física no turno matutino, a 14. Então, eu vou fazer select, né? Vou tirar aqui distinct para a gente ver. Alunos, nome do aluno, from alunos, professores. Eu vou verificar aqui na tabela de alunos, eu tenho o código do professor, que esse aluno faz aula com ele, e vou comparar com a chave primária lá de professores. E lá em professores eu tenho o turno seja matutino. Ao executar isso aqui, eu vou ver que tenho dois alunos aqui, Bernardo e Camila. Muito bem. Vamos colocar aqui, vou tirar o distinct também. Retornou duas linhas, Bernardo e Camila. Certinho. Mas aqui porque a gente fez o quê? Por que ele veio sem o nu? É o inner join.
O inner join ele vem perfeitinho, que é exatamente a interseção, o inner join, né? O left join pega do lado esquerdo, dá preferência para a tabela que está antes do join. O right join dá preferência para a tabela que está do lado direito da palavra join, né? E o inner join ou somente join, ele pega exatamente a interseção. Então, esse sai redondo, perfeitinho, com o select com mais de uma tabela, que foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar com vocês. Aqui é a mesma coisa, em relação ao vespertino. A gente vir aqui, vai mostrar Bianca e Bruno. Opa, tem mais coisas, 6 linhas. Ó, Bruno, Bruna, Caio, Breno. Vamos ver aqui. Seis linhas também. Tá aqui. Tá? Isso que a gente tá usando o Inner Join. Inner Join, como eu falei, é bem tranquilo. Mostra os alunos que fazem atividade física no turno noturno. Então, eu quero os alunos, né? Vou trabalhar com alunos e professores, porque o turno tá em professores, são from alunos e professores, o ERE, o código do professor, que é chave estrangeira, lá em aluno, igual código lá na tabela de professores, que é chave primária. E lá na tabela de professores, o turno é noturno, né? O turno a gente só colocou na tabela de professores. Olha lá, Carlos e Camila. Vamos ver aqui com o inner join, que é a interseção. Aí onde é a mesma coisa que a gente faz, né? From aluno, de vez de botar vírgula, o nome da outra tabela, a gente coloca inner join, né? Aqui, ó, no from. E em vez do where, a gente usa on. O E aqui que a gente colocou continua. Ó, mesma coisa. Aqui eu quero os alunos e os professores, né, do turno matutino, para olhar ainda com as duas tabelas. Então, vou tirar o distinct. Professores, né, nome do professor, nome do aluno, tabela professor e aluno. A chave estrangeira em aluno igual a chave primária lá em professores. E o turno seja igual a matutino. Tá vendo a Luziane aqui? Aqui, mesma coisa. Posso colocar o distinct ou não. Deixa eu ver aqui se tirando o distinct, se ele continua fazendo direitinho. Continua. Então a gente pode tirar. A Francisca repetiu aqui várias vezes, né? Pra gente tirar essa repetição, a gente coloca o distinct. Logo aqui. Então, professores, aluno, professores e aluno. Onde o código aqui, a chave estrangeira, seja igual à chave primária. E o turno seja vespertino. É igual o outro, só adaptar. Opa, não foi ainda aqui. Ele não tá lendo distinct. Deixa eu dar uma bugada aqui de novo. Aí se a gente fechar e voltar, ele vai mostrar a Francisca uma vez só aqui. Assim, outra coisa aqui. Não tá aparecendo com todos, não, porque tem Bianca aqui como professor também. Pensei que tivesse jogado Francisca pra todo mundo. Eu realmente aqui
que eu fiz? Eu coloquei mais professores vespertino que matutino do que noturno. Concentrei mais no turno que vocês fazem um curso. Aí eu tô esquecendo esse detalhe. Eu priorizei o turno. Ok? Então, não preciso do distinct aqui, não. Mesma coisa aqui. Né? Beleza. Bianca, Bruna, Jamile. Vou deixar comentado o join. 19. Mostra os professores e alunos que estão no turno. Mesma coisa que a gente tinha feito lá com o outro. Vou tirar aqui o distinct. Vou executar. Glaucio e Alisson, que são os professores, os alunos, né? O nome, os professores e alunos, tabela professor e aluno. Comparo chaves primária com estrangeira e coloco o turno. Mesmo resultado eu vou ter aqui, que é inner join, né? Não vai encher com aquele monte de null. Quando não tem inner join, né? Quando é writer join, outros, ele enche de null. O 20 foi o último que eu corrigi. Vai ser o último aqui também. Lembrando o seguinte, são 31 questões. É uma atividade avaliativa, tá? Então vocês podem ir fazendo devagarinho. A gente vai deixar para vocês tentarem terminar essa tabela. Para sexta-feira a gente terminar de corrigir, tá? Então, eu vou fazer aqui só com a questão do select. Depois vocês vão tentar fazer o inner join com mais de 2 tabelas, tá? Porque aqui a gente vai utilizar 3 tabelas. Estou utilizando o normal aqui. Professores, alunos, atividades físicas, porque eu quero que ele mostre o professor, o aluno e a atividade física do turno matutino. Então, professor, nome do professor, nome do aluno e o nome da atividade, né? Dentro dessas respectivas tabelas, from. As tabelas que eu estou utilizando separado por vírgula, where. Aí eu tenho as chaves estrangeiras e primária aqui comparando, o turno comparando e também comparando a questão da atividade física, a chave primária com a chave estrangeira. Ok? Tá aqui. O matutino são só esses dois mesmo. Então, tem esses 2 professores e esses 2 alunos. O que a gente quer? Que vocês façam o inner join com as 3 tabelas do 20. Aí vai repetir pro 21, 22, só adaptar, tá? Vocês descobrirem isso daí. O restante aqui, os alunos do turno matutino em atraso, né? Vespertino em atraso, é mais ou menos o que a gente já tinha feito. Só que você vai trabalhar com alunos, o turno tá lá em atividades físicas não, desculpa, tá em professor. E se tá em atraso e não, tá lá em pagamento. Então, são 3 tabelas. Vocês podem fazer só com select, com mais de uma tabela no where, ou fazer com o inner também, né? Com join, com left join, right join. A gente vai deixar vocês tentarem fazer das 2 formas aqui e finalizar, tá? A questão que vocês tentem fazer que só com a prática que vocês vão aprendendo. Então, tem essas últimas aqui para vocês finalizarem para sexta-feira. Essa foi a proposta que a gente tinha parado aí antes de eu cair.